Os dirigentes de algumas das principais potências económicas do mundo já chegaram às montanhas rochosas canadianas para a cimeira do G7. No papel de anfitrião da cimeira, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney decidiu abandonar a habitual prática de emitir uma declaração conjunta no final da reunião. Um encontro que, este ano, será marcado pela escalada do conflito entre Israel e o Irão e pela guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. Com muitos dos presentes a desejarem dialogar com Trump numa tentativa de o dissuadir de impor tarifas, a cimeira corre o risco de se tornar numa série de conversas bilaterais, em vez de resultar numa demonstração de unidade. Donald Trump foi um dos últimos líderes a chegar, no domingo, um dia depois de ter sido protagonista de uma controversa parada militar em Washington. O presidente francês foi à Groenlândia deixar claro que o território dinamarquês não é para ser vendido ou ocupado. Uma manifestação de apoio de Macron depois das insinuações do presidente norte-americano sobre a anexação da ilha. The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone. And when a strategic message is sent to you, I want just for you to know that it's clearly perceived by the Europeans as targeting a European land. And this flag you have here is our common flag. Macron parou na Groenlândia, caminho da cimeira do G7 no Canadá, onde Trump também marcará presença. Esteve acompanhado dos primeiros ministros do território semi-autónomo e da Dinamarca. Além da segurança, discutiu as alterações climáticas durante uma visita a um glaciar afetado pelo degelo. O dia com que Donald Trump sonhava há quase 10 anos aconteceu este sábado. A tradicional salva de 21 tiros deu o mote para uma ocasião especial. O desfile militar em Washington, D.C. celebrou os 250 anos do exército norte-americano, mas teve também o simbolismo de coincidir com o aniversário de Trump, que completou 79 anos. Quase 7 mil soldados e 128 tanques percorreram a Avenida da Constituição. O tom festivo do evento contrastou com os protestos anti-Trump que decorreram à mesma hora em várias cidades dos Estados Unidos. As manifestações foram organizadas por movimentos da sociedade civil sob o lema No Kings, em português, não aos reis. Criticam o que dizem ser o autoritarismo de Trump e o culto de personalidade em torno dele. Pediram também a demissão do presidente norte-americano. Em Los Angeles, houve mesmo confrontos entre a multidão e a polícia, que disparou gás lacrimogéneo. A cidade da Califórnia tem estado a ferro e fogo por causa dos protestos contra as rusgas de imigração. Tel Aviv voltou a ser alvo de ataques aéreos no quarto dia do conflito entre Israel e o Irão. Mas algumas das mais recentes vítimas mortais em solo israelita foram registadas poucos quilómetros mais a leste. 4 em Petah Tikva e uma em Bnei Brak, todas acima dos 70 anos. Em Haifa, no norte do país, mais 3 mortos. Pelo menos 20 israelitas já perderam a vida em resultado das investidas iranianas. Só na última noite houve mais de 300 feridos. Do lado da República Islâmica, o número de mortos foi atualizado para 224. Há ainda 1.277 feridos. O Irão reconheceu que as forças israelitas mataram mais generais de topo, incluindo o chefe dos serviços secretos da Guarda Revolucionária. Segundo Israel, o Irão disparou mais de 270 mísseis desde sexta-feira. Desses, 22 furaram a cúpula de ferro, o sistema de defesa aérea israelita. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi destituído da Legião de Honra na sequência da sua condenação no ano passado por corrupção e tráfico de influências durante o seu mandato. Sarkozy, que foi presidente entre 2007 e 2012, foi considerado culpado por tentar subornar um magistrado em troca de informações sobre um processo judicial em que estava implicado.
É o segundo dirigente francês a quem é retirada a condecoração da Legião de Honra. O primeiro foi Philippe Pétain, colaborador nazi, condenado por alta traição em 1945. Pão, futuro e teto. Foram estas algumas das palavras que se ouviram no domingo numa manifestação sobre o excesso de turismo na cidade de Barcelona. As centenas de manifestantes que encheram as ruas alertaram para o turismo descontrolado que está a fazer disparar os preços da habitação e a obrigar as pessoas a abandonar os seus bairros. A manifestação teve grande expressão na cidade de Catalã, contudo também nas Ilhas Baleares e noutros países do sul da Europa, como Portugal e Itália, milhares saíram às ruas. É uma cidade que já não dá mais ni los recursos hídricos ni el transporte público está masificado los 12 meses del año. Los alquileres siguen subiendo, sigue estando masificada la ciudad, nos sacan de los barrios, nos sacan de nuestro centro histórico. Estes protestos são um grito de alerta para que os governos e as cidades repensem os seus modelos de turismo. A crise da habitação na União Europeia tem deixado muitos cidadãos sem acesso a uma casa devido à escassez de alojamento e ao aumento das rendas. Segundo a Eurostat, em 2023, os preços das casas aumentaram 48% e as rendas 22%. Ao mesmo tempo, a inflação fez subir os preços em 36%. Esta situação afeta principalmente os jovens. Em média, em 2023, os agregados familiares da União Europeia gastaram 19,7% do seu rendimento disponível em habitação. No mesmo ano, os dados do Eurostat mostram que há mais jovens a viver em agregados familiares que gastam pelo menos 40% do seu rendimento em habitação. Além disso, em 2023, 26% dos jovens da União Europeia viviam em habitações sobrelotadas, mais 9,2% do que a percentagem da população em geral. We are compromising the capacity of youth to become independent, start their own lives, start their own families. So again, in countries where we have a critical mass of limited profit housing, we've seen that the age of becoming independent is indeed higher than countries that don't have that. Alguns países já agiram perante o problema. Por exemplo, a Dinamarca lançou programas para garantir que os jovens possam ter acesso a bolsas de estudo, evitando que muitos deles fiquem sem alojamento a longo prazo. As ideias existem, diz a especialista, mas é preciso confiar menos nas tendências de mercado e voltar a considerar a habitação como um direito fundamental. It's a time for a change in paradigm. It's a time to build up a critical mass of housing that is responsible and that it is catering for our societal needs and not only about maximizing short-term profit in the month to month. As famílias enfrentam cada vez mais dificuldades em pagar as despesas, já que as rendas e os preços das casas deixaram de acompanhar os níveis de rendimento. Como é que uma pedreira se torna o maior e um dos mais singulares palcos ao ar livre da Europa e o cenário de algumas das óperas mais famosas do mundo? A poucos quilómetros do lago Neusiedl, em St. Margarethen in Burgenland, na Áustria, a ópera O Navio Fantasma, de Richard Wagner, está a ser encenada este verão. Preparar uma ópera como esta requer quase 2 anos de trabalho. An opera is decided, and then the leading team comes together, makes their first outline, their draft of how the stage is going to look like, and then it goes into the manufacturing. Then all this will be done over months and months of time until it's mounted here in the Steinbruch. So that is the interesting part. And then comes the first day of rehearsal. Os cenários maiores são movidos por máquinas e os mais leves à mão. Por exemplo, as paredes da Casa de Senta são movidos por um técnico durante o espetáculo sem qualquer esforço. A área de atuação tem cerca de 950 metros quadrados. As rochas da pedreira são parte integrante do cenário. O maior desafio é o espaço enorme.
Nálunk nincsen hívó berendezés, mindent lábmunkával kell elvégeznünk, és hát a színpadnak a legszélsőbb pontja és a szólóöltözők között van körülbelül egy olyan 160 méter távolság. Így nem csak nekünk, hanem minden résztvevőnek is ez egy nagy kihívás, ugyanis nem elegendő közvetlenül a színpadra lépés előtt megjelenni, hanem bele kell kalkulálni ezeket a távolságokat. O clima também é grande desafio. O cenário foi construído para resistir ao vento e à chuva, mas em caso de tempestade o espetáculo é cancelado. O diretor Philippe Crane diz-nos que não só as rochas de pedreira, mas também o pôr do sol foram incorporados na produção. You're depending on weather, you're depending on even little birds. When they're flying down, you're really connected to the nature, and that's kind of a bit of Hollander feeling as well, because he's so connected to the nature, he can't disappear, and it's kind of he's connected with the water, and Santa is connected with the earth, and they bring all that stuff together. No enorme palco, 60 a 65 artistas atuam ao mesmo tempo. Os espetaculares elementos do cenário, como as ondas do mar, ofuscam o elemento humano. And it will be really amazing when this ship comes out with the whole crew on it, and it's amazing to have this big view. A pedreira, propriedade da Fundação Esterházy, está em funcionamento desde o tempo dos romanos. Atualmente é património mundial da Unesco. É também fonte de materiais de construção para muitos dos edifícios emblemáticos de Viena, como a Catedral de Santo Estevão, que ainda é abastecida a partir daqui para reparações e manutenção.